pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto que vingou, e cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aí, dando uma avançadinha lá no versículo 14, diz, né? Versículo 13. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ao ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz assim em si mesmos, antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas o cuidado deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Amém? Palavra de Deus para os nossos corações. Nós estamos aqui vendo a parábola do semeador, quando Jesus ele ali se assenta e começa a falar, né? E essa parábola do semeador, a gente pode ver que o próprio Jesus, ele explica que esse semeador é quem sai semeando a palavra, sai levando a palavra, né? Essa semente, a palavra de Deus, o evangelho da salvação, né? A palavra que nós estamos aqui, que nós estamos pregando, que nós estamos transmitindo, né? E Deus, ele espera de nós. Se nós formos ver ali no livro de Marcos, no livro de Mateus, no final, quando Jesus ele dá as últimas instruções aos seus discípulos, qual que é a ordem que Jesus ele dá? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Só que mesmo antes de Jesus vir à terra, mesmo antes de Jesus descer e estar no nosso meio, pregar o seu evangelho, fazer a sua obra, nós vimos que desde lá do Jardim do Éden, assim que o homem ele peca, assim que o homem ele cai em pecado, Deus ele estabelece um plano de salvação para o homem. Nós vemos a diferença, é que enquanto lá no Antigo Testamento os pecados do homem eram cobertos, né, até que Jesus ele viesse, morresse na cruz, que a única coisa que poderia perdoar definitivamente os pecados era o sacrifício vicário de Jesus. Nós sabemos que mesmo assim já existia um plano de salvação, já existia uma forma que os homens eles levavam ali um cordeiro, um animal, ofereciam em holocausto, ofereciam em sacrifício para que seus pecados fossem cobertos, para que eles não sofressem a maldição do pecado. Então a gente vê que desde o princípio dos tempos, desde que o homem ele caiu ali no Jardim do Éden, Deus ele estabeleceu esse plano de salvação. E quando Jesus ele fala sobre essa semente, Jesus está falando nada mais, nada menos do que o evangelho, né? Nós sabemos que ali Jesus ele pregava, quando ele estava na terra, para todas as classes sociais, todos os tipos de pessoa. E a gente vê que essa figura das parábolas, como nós já comentamos aqui, é uma figura que ele usava para que fosse mais simples o entendimento, né? Então, esse semeador, essa pessoa que sai levando a semente, é quem sai pregando a palavra de Deus, né? No dia de hoje, sou eu, é você, somos todos nós que estamos aqui dentro, né? Quando nós saímos levando a palavra de Deus, levando a semente, nós estamos sendo esse semeador. E da mesma forma com que nós estamos levando essa semente, com que nós estamos semeando, nós também somos semeados, né? Por quê? Porque a salvação é uma coisa constante.
A salvação não é algo que você alcança e um dia você vem aqui, levanta a sua mão, aceita Jesus como Salvador e uma vez salvo, está salvo para sempre, né? Eu venho aqui uma vez, aceito a Jesus como meu Salvador, vou embora para minha casa, vivo a minha vida do jeito que eu quiser, no fim dos tempos, ali no fim das contas, Jesus ele volta e eu estou salvo, ou então eu morro e eu estou salvo. Apesar de alguns crerem nisso, né, nós não vamos entrar aqui em nenhum tipo de polêmica, mas nós sabemos que a salvação ela é alcançada no dia a dia. Então, não é uma vez só que você é semeado. Você é semeado pela palavra de Deus, a palavra de Deus ela entra no seu coração, na sua terra todos os dias. Cada vez que você abre a sua Bíblia, que você lê uma mensagem, cada vez que você ouve um testemunho, cada vez que você ouve um louvor, cada vez que nós estamos aqui falando de Jesus uns com os outros, né? Nós estamos sendo semeados pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está caindo no nosso coração. E será que nós estamos frutificando no Senhor? Será que o nosso coração está sendo uma terra fértil? Será que o nosso coração, qual tipo, né? Aqui a parábola do semeador, ela fala sobre 4 tipos de terra, né? 4 tipos de terrenos que a semente ela cai. E qual será o tipo de terreno que nós estamos tendo nos nossos corações? Qual tipo de terra você tem aí no seu coração recebendo a semente, recebendo a palavra de Deus, né? É como eu já falei para os irmãos, a nossa missão aqui nessa terra é pregar a palavra de Deus. Eu lembro do pastor Benedito, né, uma vez um tempo que eu congreguei com ele, ele falava que a missão da igreja é fazer missão, né? Então, qual é a missão da igreja? Anunciar o evangelho. É para fora, né? Nós temos que pregar, nós temos que anunciar, né? Nós temos que levar ao cair da palavra, não devemos ficar com a palavra presa entre nós, né? Graças a Deus, a igreja aqui, nossa congregação, Deus ele tem levantado pastores, levantado irmãos, levantado membros da igreja que têm pregado a palavra, têm se preocupado em levar o evangelho às outras pessoas, né? E essa é a nossa missão. Até Jesus ele voltar, nós temos essa incumbência, nós temos esse dever, né? E a gente vê que é interessante que o semeador saiu a semear. A gente sabe que os irmãos aí que minimamente trabalharam com lavoura, aí, daqui eu acho que só o Gilvan, né, Gilvan? Trabalhou com lavoura. Os irmãos sabem que tem a terra certa. Quando você bate o olho numa terra, quando você bate o olho numa área, você sabe se aquela terra é propícia ou não, né? Você não vai desperdiçar sua semente com uma terra que ela não está propícia para receber. Só que a gente vê que a misericórdia de Deus ela é tão grande sobre as nossas vidas, que o evangelho é pregado a toda criatura que está na terra, toda criatura que está viva, ela tem o direito de ouvir o evangelho da salvação. Mesmo que aquele coração ainda não esteja preparado para receber a palavra de Deus, nós temos o dever de pregar, nós temos o dever de anunciar a todos, né? Só que assim, se a pessoa continuar com a resistência, vai chegar um momento que ou a pessoa vai morrer, ou Jesus ele vai voltar e a pessoa não vai subir, não vai ser salva. Mas, de qualquer forma, nós não podemos escolher onde a gente vai depositar a palavra de Deus. O nosso dever é depositar a palavra onde a gente tiver oportunidade, né? Não importa, pode ser a pessoa mais dura, a pessoa mais criminosa, a pessoa mais pecadora do mundo. Nós temos todo o dever, segundo a Bíblia, de pregar a palavra de Deus. Nós não sabemos se aquela semente que está caindo ali, como está realmente o coração. A única pessoa que conhece o coração do homem é Deus, né? Então, a gente vê que nossa missão é espalhar. Só que ao mesmo tempo eu gostaria de meditar com os irmãos como está o nosso coração. Dar os exemplos dessas terras aqui, para a gente fazer uma reflexão, para a gente olhar para nós mesmos, né? Porque não adianta, nós temos os nossos períodos, nós somos humanos, nós estamos aqui na terra, nós estamos sujeitos às paixões do mundo, aos desejos do mundo, às desilusões, às decepções do mundo, e a Bíblia, a única pessoa que registra aqui na Bíblia que passou pela terra e não se contaminou com nada que aconteceu foi Jesus. Tirando Jesus, não tem mais nenhum personagem na Bíblia que não foi humano, que não esteve com a marca do pecado e que não tropeçou. Então, irmãos, nós temos as nossas fases. Tem o dia que você vem, que você entra aqui, você ouve a palavra de Deus, você é uma boa terra, a palavra de Deus ela frutifica no seu coração.
Tem um dia que você está preocupado, que você está triste com alguma coisa, que você passa o tempo todo sentado aí disperso, né? Então, é claro que a gente nunca perde o nosso tempo em estar na presença de Deus. A gente ganha. Por pior que a gente esteja se sentindo, por, né, maior que sejam os problemas, quando a gente entra na presença de Deus, nós estamos ganhando, nós estamos ouvindo, nós estamos sendo edificados. Mas nós precisamos, a partir do momento que nós passamos ali da porta da igreja para dentro, nós precisamos preparar o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ter o coração aberto, nós temos que orar a Deus quando nós chegamos na igreja, quando nós dedicamos um tempo para a palavra de Deus, que não é só aqui na igreja, é o tempo que você dedica lá na sua casa para ler a Bíblia, é o tempo que você dedica na condução ali para ouvir um hino, você está indo trabalhar, você está ouvindo um louvor, você está na sua casa, você está lendo a Bíblia, você está num momento, você está meditando. Nós precisamos pedir a Deus para que o nosso coração, nesse momento, esteja aberto. Que nós possamos receber a palavra, ouvir a voz de Deus, receber a palavra de Deus, né? Não é só quando nós estamos aqui na igreja. Mas voltando aqui para a nossa mensagem desta noite, né, que eu falei para os irmãos, a gente tem a misericórdia de Deus sobre toda a humanidade, que Deus ele quer que nós preguemos para todas as pessoas, né? Por padrão, Deus ele ama todas as pessoas. Quem rejeita o amor de Deus é quem? É a própria pessoa. Mas o amor de Deus ele está derramado por todas as pessoas. A semente está sendo jogada em todo tipo de solo, né? É esse semeador. O semeador ele não estava olhando se ele estava jogando a semente num lugar que ia brotar, se era um lugar que não ia brotar. Ele jogava aquela semente esperando que a semente germinasse em todos os lugares que ele jogava, né? Só que a diferença aqui são os solos que receberam a semente. Os solos, teve o solo que deu, teve o solo que não deu. E mesma coisa é a gente, são as pessoas no dia a dia para receber a palavra, né? A gente pode ver aqui na palavra de Deus que na primeira ali, quando a gente vai ali pelo versículo 4 da palavra de Deus, fala sobre uma parte da semente que caiu no caminho, né? Aí diz que vieram as aves do céu e a comeram. Num outro livro aí em Lucas, se não me engano, fala que ela foi pisada pelos homens, mas de qualquer forma aquela semente ela não germinou, né? E essa primeira parte, essa primeira terra, essa terra aí à beira do caminho, onde a semente caiu, ela pode, hoje em dia são essas pessoas que a gente prega a palavra de Deus, que as pessoas não prestam atenção na palavra, as pessoas não dão a mínima importância. Muitas das vezes nós já estivemos assim, nós estivemos num ponto que nós estávamos ouvindo a palavra de Deus, nós estávamos ouvindo os ensinamentos de Deus, mas nós não estávamos dando importância, né? Por quê? Porque a gente não queria ouvir aquilo que Deus ele tinha para falar para a gente naquele momento, né? Então essa figura dos pássaros que vêm e comem as sementes, né, é o próprio Satanás agindo para que a palavra de Deus ela não entre na vida da pessoa. Então, quando a semente cai ali na beira do caminho, que a semente é desperdiçada, é o próprio Satanás agindo. E quantas pessoas você conhece, né, que estão por aí, que você fala a palavra de Deus, você anuncia o evangelho, e a pessoa não dá a mínima para você, né? Só que assim, a gente não tem que desanimar, porque desde que o mundo é mundo, acontece isso. Se a gente for ver lá no livro de Gênesis, Noé, quando Noé ele recebe a missão de Deus ali para construir a arca, a Bíblia ela nos fala que Noé ele demorou quanto tempo para construir a arca? 120 anos. E não é possível que nesses 120 anos ninguém fosse até Noé perguntar o que Noé estava fazendo. E Noé, a Bíblia fala lá em Lucas também sobre Noé, Lucas capítulo 17, 26 e 27, que Noé, e lá em 2 Pedro também, fala que Noé ele era o pregoeiro da verdade. 2 Pedro fala que Noé era o pregoeiro da verdade. Então Noé anunciava o arrependimento. Quando Deus ele decide destruir a humanidade, que ele dá o seu plano para Noé, o desejo de Deus não era só que Noé ficasse para ele, que Noé poderia muito bem ficar quieto e falar, eu vou me salvar a minha família e o resto da humanidade aí, cada um com seus problemas. Mas a gente vê que não, né, que 120 anos Noé passou ali preparando a arca, construindo a arca. Muito provavelmente várias pessoas chegaram até Noé,
perguntaram para Noé o que estava acontecendo, Noé falou, e a gente vê que, tirando a família de Noé, só 2 noras foram salvas, só 2 mulheres fora da família dela que foram salvas também, né? Então, a gente vê 2 não, 3, né? Corrigindo aqui 3. Os 3 filhos de Noé, as 3 esposas deles. Então a gente vê aqui que a palavra foi pregada, a palavra foi anunciada, foi anunciada ali para que os homens eles se arrependessem de seus maus caminhos. Só que os homens não se importavam. Ali em Lucas capítulo 17, 26 e 27, fala que os homens continuaram ali casando, dando-se em casamento, né, cuidando dos seus afazeres e fazendo que, né, o que mais importava a eles. E ninguém ligou, ninguém se importou. 120 anos da pregação, ali 120 anos de oportunidade para se arrependerem dos seus maus caminhos e ninguém deu importância. Se a gente for ver um pouquinho mais à frente, quando Deus ali, por intercessão de Abraão, Deus ele decide livrar Ló, o seu sobrinho Ló, de Sodoma e Gomorra. Quando os anjos foram até ali, os anjos perguntaram para Ló se tinha mais alguém. E Ló chamou os seus genros, chamou seus 2 genros, agora sim são 2, né? Chamou seus 2 genros, e os seus 2 genros não quiseram saber, não se importaram com que Sodoma, eles não acreditaram que Sodoma e Gomorra ia ser destruída. Então a gente vê que essa primeira parte, essa primeiro solo é isso. São as pessoas que estão aí fora, estão aí no dia a dia. Você vai, você leva a palavra, você fala com uma pessoa, você fala com outra, a pessoa não dá a mínima para o evangelho, né? Muitas das vezes nós estamos, alguém vem, fala de alguma questão que nós precisamos mudar, fala de algum ponto que nós precisamos melhorar na casa do Senhor, e muitas das vezes nós fechamos os nossos ouvidos, né? Então a palavra de Deus, em certo ponto, ela não faz efeito, nós não abrimos o nosso coração, nós estamos sendo a mesma coisa, né? Às vezes a gente olha lá e fala assim, mas aquele lá, o que caiu a semente na beira do caminho, é a pessoa que não quis se arrepender, não aceitou a Jesus e tal, nem ouviu a palavra de Deus. Não, tudo bem, também são essas pessoas. Mas e quando Deus ele fala diretamente para você, Deus ele manda uma palavra para você e você ignora a palavra dele? Você não está fazendo a mesma coisa? Será que você não? Porque a gente sabe que a palavra de Deus, ela tem que frutificar nos nossos corações, né, que é o tema que eu escolhi para a mensagem. A palavra de Deus, ela tem que causar mudança. Se Deus ele olha, Deus ele repara algum comportamento em você que ele quer mudar, algum comportamento que ele quer que você haja diferente, ele usa a palavra dele de alguma forma para que você ouça, né, para te corrigir. E muitas das vezes nós deixamos para lá, nós ignoramos a voz de Deus na nossa vida. Então nós também estamos sendo essa terra estéril, né? Não é só aquele lá, às vezes a gente aponta para a pessoa que está lá fora na rua, aí fala, aquele lá não quer Jesus, ó, tá vendo? Né? Aquele lá não tá nem aí e tal, e falamos vários outros tipos de coisa, mas e a gente? E quando Deus ele vira para você, vira para mim, e pede que nós mudemos algum comportamento do nosso dia a dia, pede que nós, né, nos santifiquemos e a gente ignora. Nós também não estamos sendo essa mesma terra estéril, né? Então, continuando a palavra de Deus, a gente vê que hoje ainda acontece, né, várias pessoas que você prega a palavra de Deus, agora falando da salvação propriamente dita lá fora, as pessoas ignoram, né? Só que Deus ele é tão misericordioso, tanto com os de lá de fora quanto com a gente, que enquanto nós estivermos vivos, enquanto Jesus ele não vier para voltar para buscar a sua igreja, todos nós, né, toda a humanidade tem a chance de se arrepender e de ser salvo, né? Pela graça de Deus manifestada em Jesus, nós temos a oportunidade de ser salvo, né? Deus ele é tão maravilhoso que ele não olha o que o homem fez. Já pensou se Deus ele fosse pensar igual a gente, né? Se Deus olhasse a minha vida e falasse assim, vamos ver quantos anos você foi bom e quantos anos você foi ruim. Aí eu vou pôr na balança, se os anos que você for ruim superarem os anos que você for bom, você não merece a salvação. Mas não, Deus ele está com as mãos dele estendidas aí, né, para todo aquele que se arrepender, todo aquele que crer na palavra dele, possa, né, ser salvo, possa
naquele grande dia, quando Jesus ele voltar para buscar a sua igreja, possa subir juntamente com Jesus. E a melhor garantia, né, se nós amanhã ou depois morrermos, nós não passaremos pela segunda morte, que é a separação de Deus. Né? Então Deus, ele continua com seus braços estendidos aí, continua derramando, né, a sua graça manifestada através de Jesus sobre toda a humanidade. Né? Continuando a palavra aqui, quando fala sobre a outra parte, que caiu sobre os pedregais, né? Se a gente for ver lá no versículo 16, que já dá a explicação, fala que os que recebem a semente sobre os pedregais são aqueles que, ouvindo a palavra de Deus, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, são temporãos, né? Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam, né? Então, quantas pessoas que a gente conhece nesse mundo que são simpatizantes do Evangelho, né? Tem aquela pessoa que você prega para ele aceita de bom grado, né? Ele fala assim para você, fala, não, mas, pô, irmão, faz uma campanha lá em casa, né? Faz uma oração lá em casa, né? Vamos lá e tal. Aí às vezes a pessoa até numa emoção ali, num calor do momento, aceita Jesus, né? A pessoa tem tudo para ser, ela é quase um crente, quase um cristão, né? Ela tem tudo, ela gosta do cristão, ela ouve os hinos cristãos, muitas das vezes a gente conhece pessoas que até, né, são fiéis nas suas ofertas, fiéis nos dízimos, mas a pessoa não é cristã. A pessoa ela não quer mudar a sua vida. Quando é uma questão que ela tem que mudar, ela não cria raízes, né? Essa semente caiu nos pedregais, ela brotou, mas não tinha raiz, aí secou, o sol veio e secou. Então, a pessoa ela não quer criar raízes no Evangelho. A pessoa ouve a palavra de bom grado, a pessoa aceita a palavra de Deus, a pessoa faz campanha de oração, a pessoa está aqui com a gente, mas a pessoa não ouve, né? Muitas das vezes também a gente tem pessoas aqui, a gente tem pessoas no nosso meio que até, igual eu falei, até aceitam a Jesus, né? Se declaram cristãos, mas você olha para a pessoa, que mudança que o Evangelho está causando na vida da pessoa. A pessoa se declara cristã, mas ela não quer abandonar os seus costumes antigos, né? Ela não quer se firmar, não quer deixar de lado aquilo que a atrapalha. Então é isso aí, ela não quer se enraizar na obra de Deus, ela não quer se enraizar na presença de Deus. Então, da mesma forma, isso aí acaba atrapalhando. Muitas das vezes a pessoa está aqui no nosso meio, está aqui dentro da casa. Aí a Bíblia ela é muito clara, ela fala lá, tem um versículo na Bíblia que fala que muitos vão chegar naquele dia dizendo, né, Senhor, Senhor, mas no seu nome, né, e tal, não estava lá na sua casa. Eu estou fazendo aqui usando a liberdade, né, falando de outra forma. As pessoas vão falar, Senhor, mas eu estava lá sentado no banco lá da tua casa, eu estava assistindo o culto lá, eu estava fazendo isso, eu estava fazendo aquilo, eu até tinha um trabalho na igreja e tal. Aí Jesus vai falar o quê? Afastai-vos, eu não conheço vocês. Por quê? Vocês não se firmaram. Vocês acabaram deixando de lado a oportunidade que tinha de se enraizar na palavra de Deus. Fora quando a pessoa ela não acaba saindo da presença de Deus, né? Ela vem uns dias, acaba saindo. Quantas pessoas que a gente tem aqui, que já passaram no nosso meio, que a gente foi atrás, né? A pessoa aceitou a Jesus, a pessoa veio para a igreja, né? Muitas das vezes a pessoa ela foi ajudada num período de dificuldade dela, e quando a situação melhorou, a pessoa acabou saindo do nosso convívio. A gente sabe que tem várias razões para isso, né? Em algumas questões a igreja pode ter dado um tratamento meio falho, pode ter faltado com alguma coisa, mas a gente vê que a maioria das pessoas são aquelas pessoas que elas querem a bênção, mas não o abençoador, né? As pessoas elas creem, elas falam, não, é legal esse negócio de Jesus, né? É legal eu ser cristão e tal, mas sei lá, eu sou muito novo, eu estou ocupado agora, ou eu vou ter que mudar muita coisa na minha vida, eu vou ter que parar de beber, eu vou ter que parar de sair. Então quando chega nessa situação, a pessoa acaba saindo, né? A pessoa acaba deixando de vir, deixando de congregar. Por quê? Porque ela não quer se enraizar na palavra de Deus, não quer se enraizar no Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho ele tem que mudar a nossa vida.
Ele tem que mudar. Se você está na casa de Deus, se você aceitou a Jesus e nada mudou na sua vida, seus costumes continuam os mesmos, né? Seu estilo de vida continua o mesmo, seus vícios continuam os mesmos, então você não é um cristão, você é um simpatizante do Evangelho, você acha legal, né? Você acha legal, você acha bonito, não, um domingo à noite eu vou lá, canto, né, me alegro, naquelas 2 horinhas que eu passo na igreja, mas na segunda de manhã eu continuo a mesma pessoa. Então, irmãos, isso é muito perigoso também para nós, né? Por isso que nós, a cada dia mais, nós temos que nos enraizar, que é igual eu estou falando para os irmãos. Hoje a gente está trazendo essa palavra para os irmãos. Muitas das vezes, os irmãos podem achar que é só lá fora, mas não é, na nossa própria vida acontece isso. Se nós deixarmos qualquer vacilo que a gente tiver, a gente pode cair numa situação dessa. A palavra de Deus, ela pode parar de fazer o efeito que ela tem que fazer na nossa vida, né? Nós podemos, a nossa terra fértil, a nossa terra frutífera, pode virar uma terra seca, pode virar um espinheiro, pode virar um pedregal, pode virar a beira do caminho, né? Por isso que nós precisamos sempre estar preparando o nosso coração para a palavra de Deus. E como nós preparamos o nosso coração? É buscando, é louvando ao Senhor, né? Lendo a palavra de Deus, tendo a nossa comunhão com Deus, né? Muitas das vezes as pessoas, elas vêm para a igreja, né? Ainda bem que até parou esse costume que a gente tinha aqui na igreja, que a vez que a gente saía recolhendo bíblias dos irmãos aqui na igreja, né? Aí juntava aquele monte de bíblia, que a bíblia do irmão já ficava direto na igreja, né? Aí você imagina, a pessoa ela deixa a Bíblia dela na igreja. Você acha, se a pessoa ela não quer ter o trabalho nem de carregar, você acha, vai tentar me enganar falando que está lendo a Bíblia em casa no celular? Não leva a Bíblia de papel porque eu leio no celular. Se a pessoa não quer ter o trabalho nem de carregar a Bíblia dela, vai me enganar que está lendo, né? Então, irmãos, a gente deixa, muitas das vezes, é igual aqui fala, a palavra está falando aqui, né? Sobrevindo tribulação, perseguição por causa da palavra, escandalizam, né? Então a gente vê as coisas, as lutas do dia a dia, as dificuldades do dia a dia. Se a gente não tiver firmado, se a gente não tiver enraizado na palavra de Deus, nós acabamos sucumbindo. Então a melhor forma de manter a sua terra sempre fértil, a sua terra sempre irrigada, a sua terra sempre preparada para receber a semente, é o quê? Buscar a palavra de Deus em todo o tempo, né? É igual eu falei para os irmãos, mas não estou podendo ir aos cultos. Mas, nossa, pensem quantas igrejas estão produzindo conteúdo na internet, né? A gente vê que essa pandemia aí foi o boom das transmissões. A gente vê, graças a Deus, a gente tem acesso à tecnologia que você não precisa. A gente tem uma estrutura aqui de 3 câmeras, né? A gente tem uma estrutura grande, 3 câmeras, mesa de som e tal. Mas a gente sabe de irmãos nessa pandemia, a gente conhece irmãos que estão fazendo a transmissão com um celular, um telefone celular. A pessoa coloca o telefone celular de um jeito lá, né, na sua casa lá e faz a transmissão, transmite a palavra de Deus com um celular. Então, irmãos, o tanto de conteúdo, de qualidade, conteúdo abençoado que está sendo produzido é extenso. Então, se você falar, eu não tenho condições de estar na casa de Deus, mas você pode assistir um culto, você pode ouvir um louvor, e o mais importante de tudo, você pode ler a palavra de Deus. A Bíblia está aí na sua mão, né? A Bíblia está em qualquer lugar, aí está no celular, está no computador, está na sua mão. A Bíblia ela é tão popular que você encontra cópias da Bíblia por menos de R$10, se você quiser uma Bíblia de papel. Hoje em dia o pessoal está baixando tudo no celular, mas para a gente que é mais das antigas, assim, que gosta de folhear, você encontra Bíblias de menos de R$10, né? Então, ou então até mesmo vir aqui na igreja. Quantas Bíblias a gente já não distribuiu aqui, né? A gente ainda deve ter, com toda certeza ainda deve ter Bíblia guardada aí. Então é só você ir até a igreja, nós fornecemos a Bíblia para você. Então, não é desculpa, irmãos, nós precisamos manter a nossa comunhão com Deus. Aí um exemplo desse dos pedregais aí, a gente pode ver lá em Atos, no capítulo 26, no versículo 28, quando Paulo ele vai se defender perante o rei Agripa, né? Agripa,
né? A gente pode ver lá que o rei Agripa, ele, depois de ouvir toda a defesa de Paulo, o que ele fala para Paulo? Por pouco você não me fez ser cristão, né? De tudo que você falou, primeiramente Paulo pergunta para ele, você não crê nos profetas? Aí a resposta que ele dá, provavelmente dá pra gente tirar que ele crê. Aí ele fala assim, e mais ainda, por pouco você não me fez ser cristão, né? Depois de tudo isso que você falou, que se os irmãos forem ver lá no capítulo 26, não dá tempo da gente estudar de Atos, os irmãos vão ver que Paulo foi levado a Festo, depois de Festo a Agripa. Aí quando Paulo ele vai se defender perante Agripa, ele aproveita a oportunidade que ele tem para se defender para pregar o evangelho. Então ele fala todo o evangelho de Jesus ali, ele fala com todos ali da corte que estão presentes, e a gente vê que no final Agripa fala assim, mas por pouco você não me convenceu, por pouco eu não me torno cristão juntamente com vocês. Então é isso, ele ouviu, muito provavelmente ele gostou da palavra que ele ouviu, mas ele não estava disposto a largar os seus costumes, a largar tudo aquilo que estava em volta dele para servir a Jesus, né, para aceitar o evangelho de Jesus que estava sendo pregado, né? Aí a gente pode ver também, mais à frente, no versículo 18, fala sobre a semente entre os espinhos. Eles ouvem a palavra, né, a semente ela cai no meio dos espinhos, né, ela cresce, a planta começa a crescer, e os espinhos sufocam a planta, e não dá nenhum tipo de fruto. Aí fala que eles ouvem a palavra, né, mas os cuidados deste mundo, as riquezas, as ambições, acabam sufocando a palavra e ficando infrutífera. Irmãos, quantos que a gente já conhece aqui que passaram no nosso meio também, né, pessoas problemáticas, pessoas que precisavam de uma bênção do Senhor, precisavam de uma porta de emprego. Aí a pessoa consegue a porta de emprego que tanto orou, que tanto pediu a Deus, aí começa a trabalhar, o que acontece? O padrão de vida da pessoa melhora, o padrão de vida da pessoa muda, aí a pessoa começa a ficar muito cansada para vir à igreja. Aí fala, eu não vou na igreja, eu não vou à igreja durante a semana, porque eu chego do serviço cansado, eu preciso descansar e tal. Aí eu não vou no sábado à igreja porque eu preciso passear, eu preciso me divertir, preciso oferecer uma qualidade de vida para minha família. Não vou no domingo porque eu já estou me preparando para segunda-feira, que se eu for na igreja no domingo eu vou chegar tarde em casa, aí vou ficar cansado para acordar cedo na segunda-feira. Então, irmãos, quantos são sufocados pelas riquezas, sufocados pelas ambições, sufocados pelo orgulho, né? Por isso que a palavra de Deus ela fala, irmãos, que a gente tem que juntar tesouro no céu. Mas a palavra de Deus está falando para a gente ser pobre? Não, não é para ser pobre. Mas é que assim, onde você tiver com seu coração, a própria Bíblia fala, onde você tiver com seu coração, com seu pensamento, com seu anseio, ali vai estar o seu coração, né? Então, se nós colocamos toda a nossa energia, todo o nosso anseio, todo o nosso pensamento nas nossas posses, nos nossos bens, o que vai acontecer? Nós não vamos ter mais espaço para o Senhor nas nossas vidas, né? E essas pessoas são dos espinheiros, as riquezas, as ambições da vida acabam tirando o brilho do Evangelho, né? Aí acontece que eu estou falando para os irmãos, mas eu poderia num domingo, né, num domingo de sol, num domingo, né, quando tinha o horário verão ainda, aí eu penso, nossa, eu vou para a igreja às 6 horas, 6 horas é praticamente da tarde, porque ainda tem sol, né? Não são nem 6 horas da noite. Aí você pensa, mas eu poderia pegar um cineminha, eu poderia ir num parque, eu poderia fazer um churrasco, assistir o jogo lá, né? Vai passar, né? Coringão vai passar na TV, eu poderia assistir o jogo do Corinthians, poderia assistir o jogo do São Paulo, do Palmeiras, qualquer outro time, né? Então, irmãos, essas coisas tiram a nossa comunhão com Cristo, né? Essas riquezas, essas bênçãos materiais, esses cuidados, esses caprichos acabam tirando também a nossa comunhão. Eles fazem com que a palavra de Deus ela se sufoque no nosso coração, que nós deixemos de lado aquilo que importa, né? Porque a palavra de Deus não tem nenhum lugar, se os irmãos forem ver na Bíblia,
Não tem nenhum lugar na Bíblia te obrigando a fazer um voto de pobreza, te obrigando assim a falar assim, ó, você, né, não pode ter nada, não pode trabalhar, tem que ter só o seu arroz e feijão e pronto, acabou. A única parte que a Bíblia ela fala, que Jesus ele fala, que eu até vou citar para os irmãos, que Jesus ele fala algo parecido, está lá em Marcos no capítulo 10, versículo 17, a partir do versículo 17, quando Jesus ele encontra um mancebo rico. Ele encontra um jovem rico ali, o jovem vai falar com ele. Aí o jovem chega em Jesus e fala assim, ó, Senhor, e aí, né, o que falta para mim? O que está me faltando? Ah, eu faço isso, faço aquilo, falo aquilo outro. Pela conversa que ele tem com Jesus, ele segue todos os mandamentos que são, né, os mandamentos judaicos, aqueles mandamentos que eram para que eles seguissem, né? Mas só que o que Jesus ele fala para ele? Não, tudo bem, já que você segue tudo isso aí, só te falta uma coisa. Aí ele falou, o que é? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue, né? Jesus ele estava, o que ele estava querendo? Ele estava querendo que aquele jovem fosse pobre, fosse, né, um pedinte, fosse largasse? Não, porque muitas pessoas, né, antigamente as pessoas tinham aquele pensamento que o cristão ele tinha que ser pobre, o cristão ele tinha que ter uma vida de sofrimento aqui na terra para gozar lá no além, né, no além vida. Que isso aí, se os irmãos forem ver, é um pensamento que vem da igreja, da igreja católica na antiguidade, né, quando ela era controlada pelos senhores. É um pensamento que veio lá da antiguidade, que nem a própria igreja católica ela segue mais. É lá na Idade Média que ela era controlada pelos senhores, e que os senhores não queriam que as pessoas elas tivessem posse, que elas ascendessem, queriam que elas doassem tudo, para que elas fossem o mais paupérrimos possíveis. Então, isso aí foi colocado, mas não, Deus ele não quer que você seja pobre. Deus ele não quer que você seja um miserável. Deus ele quer que você tenha o melhor dessa terra, que você coma o melhor dessa terra, né? Deus ele quer que você seja abençoado. Mas Jesus ele fala isso para aquele jovem, por quê? Porque Jesus ele conhecia o coração daquele jovem. Aquele jovem, por mais que ele estivesse ali falando que ele queria seguir a Jesus, mas o coração dele não estava em seguir a Jesus, né? Tanto que Jesus ele fala, então vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem atrás de mim. Aí o que aquele jovem ele faz? Aquele jovem, né, sai entristecido dali e vai embora. Mas por quê? Porque Jesus ele estava fazendo aquilo para que fosse uma própria reflexão para aquele jovem ele pudesse ver onde ele estava com o coração. Tanto que Jesus ele não queria nada daquele jovem. Jesus ele falou, vai lá e dá para os pobres, né? Vende lá e traz para mim. Mas Jesus ele queria testar onde estava o coração daquele jovem. Então, irmãos, para a gente ver, né? Jesus ele sabia da intenção, sabia do coração daquele jovem. Então ele queria que aquele jovem tivesse um encontro, que aquele jovem se arrependesse. Acho que tem que abaixar um pouquinho. Então Jesus ele queria que aquele jovem tivesse a certeza, se arrependesse, né? Tivesse seu coração voltado para Deus. Então é isso que Jesus ele quer de nós. Jesus ele quer me abençoar, ele quer te abençoar, ele quer abençoar todos nós, né? Nós não devemos desistir dos nossos sonhos, desistir dos nossos objetivos, mas sempre colocando o quê? Colocando Deus na frente, né? A palavra de Deus ela fala, né, em outras palavras, que os homens eles falam, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, amanhã tal dia eu vou viajar, vou fazer isso e aquilo outro. Mas nós não devemos fazer isso. Tudo aquilo que nós planejamos, tudo aquilo que nós colocamos como meta, como objetivo para nossas vidas, deve estar o quê? Debaixo da palavra de Deus, debaixo da vontade de Deus, né? E nada pode atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Esses espinhos, nenhum espinho da vida, nenhuma que fala aqui, né? Nenhum valor financeiro, nenhum bem, nenhuma posse, nenhuma amizade, nenhum relacionamento pode tirar o lugar de Deus nas nossas vidas, pode tirar a nossa salvação, né? E por último lugar, a gente vê
a parte da semente que cai numa terra boa. Né? Ele fala assim, que a semente caiu na terra boa, né? Vingou, cresceu e produziu 30, outros 60 e outros 100. Tem outra tradução da Bíblia que fala que produziu 30 para 1, né? 60 para 1, 100 para 1, né? Cada uma porção da semente produziu 30 vezes mais. Cada porção da semente produziu 60, 100 vezes mais. Então a gente vê o quanto a palavra de Deus ela fez efeito quando ela encontrou a terra própria, a terra ali fértil, quando ela encontra o nosso coração, quando ela encontra o nosso coração aberto, o nosso coração na palavra de Deus, o nosso coração firmado em Deus, né? O quanto nós podemos ser grandes, abençoados no reino de Deus, né? Então é isso que Deus ele quer para nós. Deus ele quer que nós possamos ouvir a palavra dele, obedecer a ele, né? Nós cresçamos cada dia mais na obra de Deus, nós possamos fazer cada dia mais, anunciar cada dia mais o evangelho ao pecador, né? É isso que ele espera de mim, espera de você que não é crente, de você que não é cristão, que está ouvindo essa mensagem. Deus ele espera que essa mensagem caia no seu coração e ela frutifique, ela mude a sua vida, né? Deus ele espera que ela mude a sua história, mude não somente você. Quando fala aqui que vai produzir 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais, a palavra de Deus ela tem o poder de transformar a sua vida e de todos que estão ao seu redor. Tem o poder de transformar a sua vida, a vida da sua família, transformar o seu lar, transformar o ambiente que você trabalha, o ambiente que você estuda. É isso, né? Porque se fosse assim, a porção da semente ia brotar uma só. Jogou um punhado de semente, vai nascer uma planta só. Mas não, foi 30, 60, 100 vezes mais. Porque a palavra de Deus ela tem esse poder de mudar tudo, mudar completamente a sua história, né? Você que não é cristão, até mesmo a gente, né? Quando a gente põe a palavra de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, a palavra de Deus ela muda completamente, né? A gente pode ver aqui, só para dar um último exemplo, no livro de Atos, no capítulo 10, a gente tem o testemunho da conversão de Cornélio, né? Cornélio era um centurião ali da corte italiana, que ele era temente a Deus, fazia suas ofertas, e por ele fazer as ofertas, só que ele ainda não conhecia o evangelho de Jesus, ele ainda não conhecia a palavra, né? Ele era temente a Deus, mas não conhecia a salvação que existia em Jesus. E Jesus ele prepara ali pessoas para chegarem até ele, para pregar a palavra para ele, para pregar o evangelho de Jesus Cristo. E a gente vê que foi tão grande a bênção ali, quando ele recebeu aqueles pregadores, ele estava reunido com seus amigos, reunidos com seus mais próximos. E foi tão grande a obra que Deus fez ali naquele lugar, que só deles ouvirem a palavra, só deles ouvirem o evangelho, eles foram batizados com o Espírito Santo. Então Deus ele mudou a vida de uma multidão que estava ali na casa dele, né, só de ouvir, de tão com o coração aberto que eles estavam naquele momento. Então a gente vê que eles foram batizados com o Espírito Santo, eles foram batizados nas águas e eles receberam a salvação em Jesus. Então a gente vê uma casa inteira foi mudada por causa da disposição de um homem de ouvir a palavra de Deus, a disposição de um homem de seguir a Deus, né, de seguir os ensinamentos divinos. Então é isso que Deus ele promete para a gente, né? Deus ele espera que nós estejamos com o nosso coração cada vez mais aberto, né, para a palavra dele, que a nossa terra, que o nosso coração esteja cada dia mais fértil, cada dia mais preparado, cada dia mais disposto, né? E Deus ele não vai mudar somente a minha, a sua vida, vai mudar o nosso meio, vai ser uma nova história para a gente. É isso que ele promete. E por fim, promete o quê? A vida eterna, né? Imagina só, irmãos, quando passar toda essa luta, toda essa dificuldade, todas essas dores que a gente sofre, né? A gente chegar lá no céu e ter uma vida eterna com Jesus, né? Ter uma vida que nunca mais vai ter o sofrimento, a gente não vai se lembrar de nada mais que causava, né, qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de tristeza para a gente, porque a palavra de Deus diz que não vai entrar nada ali que contamine a cidade. Então imagina só, irmãos, Deus ele promete para a gente uma vida, né, abençoada aqui na terra
e além disso a vida eterna. Quando acabar aqui na terra, vai ser eternamente, né? Então, sei lá, 70 anos, 60 anos, 80 anos que a gente vive aqui, não dá para comparar com a eternidade, né? Imagina uma eternidade de gozo, uma eternidade, né, ao lado do Senhor. Então vamos nos manter firmes, vamos fazer com que a terra, né, com que o nosso coração, essa terra, ela esteja sempre pronta para receber a palavra de Deus, né? E você que não é crente, que está ouvindo a palavra de Deus, você também pode receber ao Senhor, né? Você pode continuar acompanhando as nossas transmissões, você pode vir até aqui. Nós, né, estamos tendo todos os cuidados aqui no culto. Então você que não é cristão, você que está afastado, você pode vir até aqui, você pode assistir o culto, pode deixar o seu pedido de oração na página da igreja, no YouTube, né? Então, tudo que nós precisamos fazer, irmãos, é manter o nosso coração uma terra fértil, para que nós possamos frutificar cada dia mais o Senhor, que nós possamos cada dia mais produzir, né, na presença de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Irmãos, continue orando, apresentando a minha vida e a vida da minha família nas mãos do Senhor. Amém? Aleluia, glória a Jesus. Motivo de nós alegrarmos, né, irmãos, na presença do Senhor. Uma palavra de reflexão, de encorajamento para nós também, né, na presença do Senhor. Eu gostaria de chamar a Esther, a gente está louvando o Senhor com o hino, em agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, no meio da nossa família, porque tudo isso é motivo de nós cantar louvores ao Senhor, né? E quem souber o hino, nos ajude, em nome de Jesus. Não sei muito bem cantar com playback, irmãos, mas tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. A gente está aqui para aprender, né? Para aprender uns com os outros. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Grande és tu, Senhor. Aleluias. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Uou, diz que amado sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Aleluia, Jesus. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. Aleluia, Jesus. A minha identidade
meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agradeço-me por estar em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso em nossas vidas, né, irmãos? Temos que glorificar o nome dEle por tudo que Ele faz e é nas nossas vidas, né? Porque sem Ele nós não somos nada, né? Eu agradeço ao Senhor por a minha oportunidade, né? Por estar aqui à frente desse trabalho, aos pastores, né? Por estar me concedendo essa oportunidade, a todos os irmãos que têm orado por mim, pela minha família, que o Senhor venha crescer nas nossas vidas, e que nós venhamos diminuir a cada dia. Eu digo que sempre o Senhor venha crescer e eu venha desaparecer, porque eu digo aos irmãos, aos que estão aqui presentes, os que estão em casa, sem Jesus não somos nada, irmãos. Nós não damos um passo à frente. Então, que o Senhor Jesus venha nos ajudar, nos fortalecer, nos direcionar a cada dia na presença dEle, porque precisamos, irmãos, todo dia, é constante. Esse terreno que o Senhor Jesus nos deu, que é o nosso coração, temos que estar regando ele sempre, com a palavra, com a oração, com o jejum. E muitas das vezes nós deixamos a fraqueza tomar conta, né? Querer tomar conta, e não devemos. Temos que estar lutando contra nós mesmos. Todo dia a gente mata um gigante, né, irmão? Nós temos que estar sempre nos humilhando na presença do Senhor, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eu agradeço assim a minha oportunidade. Eu já convido o evangelista Gilvan, né, para estar dando assim aqui orando pelos pedidos de oração e dando assim a bênção apostólica em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Graças a Deus estamos realizando mais um culto na presença do Senhor, né? E estar aqui para mim é muita alegria, né, meus irmãos? Ver a esposa aí dirigindo aqui o culto, né? É assim que Deus vai fazer na nossa vida, né? O Senhor vai nos libertando de tudo que não presta, e assim a gente vai caminhando junto, né, com os irmãos, a direção ao céu, né, meus irmãos? E igual já foi falado aqui sobre a mensagem que o nosso presbítero trouxe, falando sobre a terra, né? E ele até me citou aí que eu trabalhava na roça. Ainda bem que todo mundo necessita comer do arroz e do feijão, sempre vem da terra, né, meus irmãos? Imagina se ninguém trabalhasse na terra, aí era mais difícil, né? Mas a terra é tão boa que o Senhor nos deixou para cada um de nós pisar os nossos pés e nós firmar a nossa mente, o nosso coração, e Ele deu os nossos pés, né, meus irmãos? Para cada um de nós pisar firme no chão e olhar para a frente, aonde o Senhor está nos guardando, aleluia. E isto, meus irmãos, é um privilégio, né, de estar aqui sempre com os irmãos, com nossos irmãos que aqui estão, você que está na sua casa, você que está no seu trabalho, neste momento, ouvindo esta mensagem, e que o Senhor venha a cada dia multiplicar a sua vida, na sua família, na sua casa, que o Senhor venha abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. E convido os irmãos aqui para se colocar de pé, para que nós vamos orar, agradecer a Deus por esta oportunidade.
E você que está na sua casa, que ouviu a mensagem do Senhor, ainda há tempo de aceitar Jesus, porque o Senhor, Ele veio pegar aqueles que estavam perdidos, igual já foi falado aqui esta noite, e assim o Senhor quer salvar a todos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E vamos agradecer a Deus, né, meus irmãos, por este momento tão especial, que muitos gostariam de estar aqui no nosso lugar, mas infelizmente não conseguem, né? Mas vamos interceder e fazer a vontade de Deus. Meu Deus, Pai amado, Jesus querido, neste momento, Senhor, queremos te agradecer, meu Deus, por este momento tão especial, de estar aqui na tua presença, Pai. Meu Deus, eu quero interceder, Senhor, neste momento, meu Pai, por cada irmão que aqui está, para os irmãos que estão nas suas casas, aqueles que estão nos seus trabalhos, Senhor, meu Deus, abençoando e ajudando, meu Pai. Senhor Jesus, nos leva em nossas casas, dê uma noite abençoada e nos guarda, Senhor, por aonde nós passar. Muito obrigado, Senhor, por este momento, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. E receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor